Na nossa aula de hoje, iremos responder o questionário 1, 2 e 3 da disciplina de análise de imagem. Vamos começar aqui com a questão número 1 da primeira atividade. Em relação à densidade radiográfica, o ar se apresenta com qual densidade? O ar tem a densidade radiotransparente, ou seja, nas radiografias podemos visualizar nas áreas com mais radiotransparência, no caso a parte preta no raio-x de tórax. Ou seja, o ar ele não tem capacidade de atenuar o feixe de radiação X. Então o feixe vai interagir com a força total no filme e vai sensibilizar ele de forma máxima. No caso, a gente vai ter uma radiotransparência, ou seja, a imagem vai ficar escura onde houver presença de ar. Como conseguimos ver aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, a garrafa com ar, essa é a cor que vai ficar uma imagem de raio-x. Questão número 2. O que dizer de uma imagem com pouco detalhe? Quando não é possível ter detalhe das estruturas, por exemplo, uma radiografia de mão, no qual não é possível visualizar com definição as margens das falanges ou mesmo dos metacarpos, igual nós temos aqui nessa imagem. Temos aqui uma imagem sem definição e temos aqui uma imagem com definição. Podemos ver que os tecidos moles, os músculos da mão, acabam ficando muito evidente e atrapalham a visualização dos ossos, que é o interesse, no caso do raio-x da mão. Como uma imagem com pouco contraste pode interferir no diagnóstico médico? Ela pode interferir impedindo que estruturas essenciais não consigam ser visualizadas corretamente. Um exemplo, um raio-x de ombro com pouco contraste, os tecidos moles, os músculos, eles tendem a sobrepor as estruturas ósseas, como nós conseguimos visualizar nessa imagem aqui com baixo contraste. Conseguimos ver muito tecido mole, muito músculo do paciente. A gente acaba perdendo a definição, por exemplo, da escápula do paciente, essa região mais central da escápula. Com isso, é muito importante sempre ter o contraste adequado. Número 4. Como uma imagem distorcida em relação à ampliação pode ser prejudicial ao diagnóstico? Lembrando que essa ampliação é no caso de uma imagem que a gente altera a distância foco-filme ou a distância objeto-filme. Isso vai gerar uma ampliação na imagem. Uma imagem com distorção geométrica, ela pode prejudicar em relação à dimensão do tamanho da patologia, no caso, ou mesmo na exata localização daquela patologia, ou seja, uma imagem ampliada, ela pode causar uma falsa impressão de determinado tamanho. Se você amplia toda a estrutura, possivelmente, com certeza, a própria patologia vai ser ampliada junto nessa imagem, tá? E não necessariamente a patologia tem aquela dimensão, aquele tamanho. Número 5. Qual a função da gradiente difusora? A gradiente difusora é um acessório muito importante para a gente na radiologia. Sabemos que a função dela é filtrar e impedir que os fótons de baixa energia atinjam o filme radiográfico, ou mesmo o receptor de imagem, que irão interferir na qualidade radiográfica. Agora, a nossa questão da atividade número 2. Qual a importância do técnico na análise das imagens radiográficas? A importância com o conhecimento ideal sobre patologias e qualidade de imagem gerada, o técnico consegue avaliar o serviço prestado e garantir uma imagem padrão para diagnóstico. Ou seja, nós, quando realizamos uma radiografia, nós devemos conhecer o padrão de qualidade, inclusive entender sobre patologia. Para isso, guiar a gente para uma outra incidência, uma possível incidência que o médico pode pedir, para um conhecimento próprio e para o próprio crescimento profissional e pessoal. Número 2. Quais estruturas podem visualizar no raio-x além dos pulmões? Sabemos que no raio-x de tórax, além dos pulmões, nós conseguimos visualizar muitas outras estruturas, entre elas tendo a traqueia, os vasos, como a aorta, a área cardíaca,
clavícula, processo espinhoso da coluna torácica, o diafragma, entre outros. Número 3. Quais patologias podem ser encontradas no raio-x de tórax, além de doenças que envolvam o tecido pulmonar? Pergunta bem interessante, porque às vezes a gente vai fazer um raio-x de tórax, a gente fica muito focado nos pulmões, acaba esquecendo das áreas adjacentes, como, por exemplo, patologias que acometem o sistema esquelético, como fraturas, hiperplasia, que é o câncer, seja ele no sistema esquelético ou mesmo no sistema muscular, e doenças cardíacas em gerais. O que é pneumotórax? Sabemos que pneumotórax é a presença de ar livre na cavidade pleural. É uma condição muito frequente que a gente encontra no nosso serviço de urgência e emergência, geralmente causado por traumas na região do tórax, como nós temos na imagem aqui. Temos aqui o pulmão do paciente, essa pequena sombra, e fora do pulmão temos ar na cavidade torácica. Conseguimos ver nitidamente o contorno do pulmão do paciente. Número 5, o que é derrame pleural? Derrame pleural é o acúmulo de líquido entre os tecidos que revestem os pulmões e o tórax. Pode haver acúmulo de fluidos em torno do pulmão devido ao mau bombeamento do coração, ou seja, alguma doença cardíaca, ou mesmo alguma inflamação. Os sintomas incluem tosse, dor aguda no peito, falta de ar. Tratamento inclui antibiótico, pílulas de água para diuréticos, ou seja, para ajudar o organismo a eliminar esses líquidos, ou mesmo a remoção do líquido através de punção com uma agulha. Derrame pleural, como falamos, é o acúmulo de líquido dentro da cavidade torácica, como podemos ver na nossa imagem da aula. Temos aqui o pulmão do paciente e parte do pulmão direito do paciente, a gente tem aqui o líquido que acumulou entre o espaço pulmonar e a cavidade torácica, a própria pleura, e acaba empurrando o pulmão para cima, impedindo que ele se expanda. Nossa última atividade, a mais fácil, digamos assim, né? Só para prestar um pouquinho mais de atenção. Quantos ossos possuem cada mão, incluindo o carpo? São 27 ossos em cada mão, incluindo o carpo, como temos nessa tabelinha na primeira aula. Temos 14 falanges, dedos e polegar, 5 metacarpos, que é a nossa palma da mão, e 8 ossinhos no pulso, 4 na fileira distal e 4 na fileira proximal. O que são falanges? Como nós vimos, as falanges são os ossos que formam os dedos, tanto da mão quanto do pé. No caso da nossa aula, foi da mão. Então, falanges, temos a falange distal, medial e proximal. Em todos os dedos, exceto no dedo número 1, que no caso ele só tem a falange proximal e a distal. Número 3. Quais dos dedos da mão é o primeiro e qual sua anatomia? O primeiro dedo é o polegar. O primeiro dedo é o polegar. Este, o dedo, mais também comumente chamado de dedão, ele possui a falange distal, a falange proximal e o metacarpo. Essa é a anatomia dele. Número 4. Quais ossos formam a fileira proximal do carpo? A fileira proximal é constituída pelo escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. E a próxima pergunta, quais formam a fileira distal do carpo? Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Trapézio, trapezoide, capitato e amato. Alguns chamam de âmato. O que importa é a gente saber a distribuição correta dos ossos. Lembrando que isso aqui é a imagenzinha do punho, a imagem gerada. Temos aqui o rádio, a una e os ossinhos do carpo para a gente se localizar.
E é isso, pessoal, que a gente termina nossas questões, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado, até a próxima.